Olá, meus amigos, eu me chamo Luiz Felipe, para quem não me conhece, e nós estamos fazendo uma série de estudos a respeito do Sermão do Monte, né? Mais especificamente a respeito das bem-aventuranças. Nós já falamos sobre os pobres de espírito, já falamos aqueles que choram, já falamos dos mansos e dos humildes, e agora nós vamos falar sobre quem tem fome e sede de justiça, né? E caso você ainda não tenha assistido nenhuma dessas ou algumas e não assistiu as 3 últimas, eu peço para que você assista para fazer sentido tudo o que a gente está falando, né? Porque desde o início eu tenho falado que essas bem-aventuranças que Jesus fala no Sermão do Monte, né? Elas são complementares, elas são sequenciais. Então vale muito a pena você assistir os outros vídeos a respeito para poder entender cada vez mais como é trilhado o caminho para a gente chegar até aqui, tá? Então eu vou deixar uma boxinha aqui em cima a respeito do vídeo dos pobres de espírito, que é o primeiro. Caso você já tenha assistido o Pobres de Espírito, no nosso canal tem uma playlist de bem-aventuranças, e ali você pode assistir os que você ainda não assistiu para poder ficar tudo atualizado, fechou? Mas vamos falar a respeito de fome e sede de justiça, que está escrito em Mateus 5:6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, ou serão fartos, né? E o que é essa fome, o que é essa sede e qual que é essa justiça, né? Nós entendemos que é a justiça de Deus, mas por quê? O que essa justiça gera que nos dá tanta fome e sede? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Ter fome e sede de justiça diz respeito a um desejo que nós temos a respeito do mundo, né? Para que o mundo seja plenamente sarado do pecado, para que o mundo seja livre de todas as amarras do pecado, tudo que nos leva a pecar, todas as coisas que nos fazem lembrar que nós somos pobres, dependentes das outras bem-aventuranças, que nos fazem chorar de arrependimento, que nos fazem ser mansos também, mas a partir desse momento nós olhamos para o mundo e vemos o mundo de pecado que nós vivemos e nós sentimos fome e sede da que a justiça do Senhor venha e elimine o pecado do mundo. De maneira nenhuma nós vemos fome e sede de justiça contra as pessoas, mas sim contra o pecado. Mas antes de nós falarmos mais aprofundado a respeito disso, eu sempre gosto de colocar que as bem-aventuranças elas seguem uma sequência lógica complementar, né? Se vocês já assistiram aos outros vídeos, vocês já estão cansados de saber. E da mesma maneira acontece com fome e sede de justiça. Então, ela vem depois do manso e humilde, né? Bem-aventurados os mansos e humildes, porque herdarão a terra. Então, a partir do momento que você se vê manso, a partir do momento que você entende que você colocou todas as coisas diante de Deus, a sua dependência é total no Senhor, todas as suas causas, tudo você colocou debaixo da justiça do Senhor, entendendo que o Senhor te justifica, você começa a desejar essa justiça. Faz sentido? Se você começa a colocar todas as coisas nos pés do Senhor, entendendo que Ele te justificará, então você começa a ter fome e sede dessa justiça. E fome e sede não é uma coisa simplesmente aleatória jogada, porque quando você tem fome e sede, são desejos do nosso corpo físico que dizem respeito à nossa existência, certo? Então se você começa a passar fome, você começa a passar sede, o seu corpo começa a ansiar pela existência dele, ele começa a ansiar pela sobrevivência. Então esse é o anseio do nosso corpo, esse é o anseio espiritual que nós temos a respeito da justiça de Deus, um anseio que nós precisamos disso para poder existir. Cara, eu acho que essa é a bem-aventurança que eu mais me apaixonei, essa é uma das bem-aventuranças que eu mais me aprofundei e amei, sabe, cara? Eu amei estudar essa bem-aventurança. E se você for ver, basicamente, nós estávamos falando, né? Elas são complementares e tal, as bem-aventuranças são complementares, só que a fome e sede de justiça, ela começa a partir para outro lado, se você for reparar. Na pobreza, no choro, na pobreza espiritual, né? No choro e no manso e humilde, tudo diz respeito a, de certa forma, um sentimento de diminuição de nós mesmos, né? Então você precisa se diminuir, tanto olhando para o Senhor, né? Que é na pobreza espiritual, e você chora um choro de arrependimento por causa da sua podridão espiritual. Na questão do manso e humilde, você se diminui em relação ao próximo. Então sempre tem alguma coisa, entre aspas, algo negativo, né? As bem-aventuranças que precedem a fome e sede de justiça sempre tem esse lado mais negativo, de você se diminuir, de você se entregar, realmente você se despir. E a fome e sede de justiça, começa a partir para um outro lado. Por mais que ele tenha complemento, ele começa a partir para o outro lado. Por mais que ele fale sobre um anseio ardente, ele não fala sobre uma diminuição de nós mesmos. Ele fala sobre um anseio pelo atributo do Senhor. Ele fala por um anseio ardente e agudo pelo um atributo do Senhor, que é a justiça. E conforme nós fomos entendendo o que é essa justiça, né? A fome e sede, e que nós seremos saciados, nós entendemos que não precisamos ter fome e sede por felicidade, nós não precisamos ter fome e sede por experiências ou coisas do tipo. Nós precisamos ter fome e sede da justiça,
porque ela causará todas as coisas que nós necessitamos, ela causará a felicidade que nós precisamos, a alegria. Devemos buscar aquilo que causa elas, que é a justiça. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a estudar, quando falava fome e sede de justiça, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era a respeito da justificação, certo? Não sei se isso aconteceu para vocês, mas isso aconteceu para mim. Mas no decorrer dos meus estudos eu entendi que não é somente de justificação do pecado, mas também uma santificação. Fome e sede de justiça, não apenas da justificação, mas da justiça do Senhor que santifica também. Mas o que é essa santificação, né? É justamente nós sermos livres de toda forma de pecado, tanto as que estão dentro de nós, quanto as que nós olhamos para o mundo e enxergamos acontecendo em outras pessoas. Todo o pecado, toda forma e maneira que o pecado se manifeste, a extinção dele por completo através da justiça do Senhor, que vai trazer santificação. Não é somente o desejo de não pecar, é o desejo de você nunca mais sequer ter um pensamento pecaminoso, sequer pensar algo que possa remeter ao pecado, é ser totalmente livre disso. Ter fome e sede de justiça é o desejo do homem e da mulher, obviamente, que querem ser santos verdadeiramente, entendeu? Livres do pecado, aqueles que verdadeiramente querem manifestar com perfeição o dom do Espírito, né? O fruto do Espírito, os dons do Espírito, o fruto do Espírito de maneira perfeita. E só um parênteses aqui, né? Uma coisa um pouco mais óbvia, mas eu acho sempre bom a gente pontuar isso, né? Assim como todas as outras, essa fome e sede, ela não provém de nós, né? Ela é o que vem do Senhor, o Senhor que gera essa fome e sede no nosso espírito. Né? E outra coisa óbvia também é que essa justiça de maneira nenhuma é a justiça do homem, né? Não é a nossa justiça, nós não temos fome e sede pela nossa justiça, mas sim pela justiça de Deus, né? Só fechando esse parênteses aqui, só para a gente ficar todo mundo claro mesmo, né? É uma justiça do Senhor, a justiça divina, sem parcialidade, totalmente reta e perfeita. E como eu falei, a palavra fome e sede de justiça, ela quer dizer algo profundo, ela quer dizer um anseio ardente, um anseio agudo pela justiça do Senhor. Basicamente nós podemos citar a questão da corça, né, que é colocada na Bíblia. A corça, ela suspira pelas águas. Por que ela suspira pelas águas? É pela vida dela, né? Algumas pessoas falam que a corça, ela emite um cheiro, né? Eu já ouvi falar a respeito disso, ela emite um cheiro, e por causa desse cheiro, os predadores, eles conseguem discernir onde ela está. Então ela anseia pela água, pela salvação dela, porque a partir do momento que ela vai para as águas, ela consegue se lavar e se ficar livre desse cheiro, né? Não sei se essa é a verdade, se isso é real, não cheguei a pesquisar, mas eu não sei se você já ouviu a respeito disso, eu já ouvi. Por isso que a corça anseia tanto pela água, porque ela deseja ser livre, né? Ela deseja ser livre daquele cheiro que atrai os predadores. Então ela realmente está ansiando pela vida dela. E da mesma maneira nós ansiamos pela justiça do Senhor. Nós temos fome e sede da justiça do Senhor pela nossa vida. Porque se não for pela justiça do Senhor, se o Senhor não nos justificar do pecado, não nos santificar verdadeiramente, nós não conseguimos viver. Nós precisamos dessa esperança, nós precisamos entender que Ele vai nos saciar, vai saciar essa nossa fome. Quando nós recebemos e reconhecemos essa nossa profunda necessidade do Senhor, nós nos debruçamos diante dele, nós podemos até padecer, nós morremos para nós mesmos, e aí sim o Senhor, ele nos sacia, né? A partir do momento que nós estamos sedentos e famintos pela essa justiça, o Senhor nos sacia. E da mesma maneira que acontece com a questão do lamento espiritual, que será consolado, né? Não sei se vocês lembram, mas o lamento, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Esse consolo, ele tem um consolo temporário, né, momentâneo, vamos dizer assim, e o consolo eterno, que é a nossa bendita esperança. E da mesma maneira é essa saciedade. O Senhor, aos poucos, ele vai nos saciando, ele vai nos livrando do pecado, vai nos justificando e nos santificando. Então, aos poucos, conforme nós vamos tendo essa fome, essa sede, o Senhor, ele vai nos saciando. Só que é muito engraçado, é muito incrível, porque quanto mais nós temos essa fome e essa sede, mais o Senhor nos sacia, e quanto mais nós provamos dessa santidade, nós provamos dessa justificação, nós queremos mais e mais e mais. Então, quanto mais ele nos sacia, mais nós temos fome e sede até a eternidade, até o dia que ele vai saciar toda a nossa fome. Não teremos mais fome nem sede, porque seremos totalmente livres do pecado. Nós viveremos eternamente com o Senhor, livres de toda espécie de pecado. Nenhum pensamento pecaminoso surgirá na nossa mente, porque estaremos totalmente puros, totalmente limpos, totalmente glorificados. E, gente, é basicamente isso. Como eu falei, essa é uma bem-aventurança que eu amei realmente me aprofundar. É um lugar que eu desejo estar dia após dia. Eu espero que esse desejo ele possa ter sido transmitido para você também. Eu espero também que você, assim como eu, esteja sendo abençoado nesse estudo, né? Eu estou passando para vocês, mas cada vez que eu transmito isso, seja em forma de ensino aqui para vocês ou com alguns amigos meus, isso me acende cada vez mais essa fome, essa sede, esse anseio de viver.
as bem-aventuranças do Senhor, viver plenamente aquilo que está escrito. Eu espero que isso seja transmitido para vocês também. Então é basicamente isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, coloquem nos comentários. Se vocês quiserem colocar no Instagram também, manda no meu particular. O que vocês se sentirem mais à vontade, tá? Mas não fiquem com dúvidas. Se você quiser complementar também, cara, seja muito bem-vindo, complemente. Se tem algo que eu falei que você não concorda também, fale aí embaixo também, vamos conversar a respeito. E é isso, estamos aprendendo sempre, né, gente? Então, cada dia mais aprendendo a respeito da palavra do Senhor, palavra que nós amamos. Amém? Então, deixe seu like também, se inscreva se você não inscreveu ainda. Se você lembrou de alguém ou você acha que essa mensagem ela pode tocar o coração de uma pessoa específica, envia para essa pessoa também, abençoa ela. Isso vai nos abençoar, abençoar ela. Todos ficamos felizes, né? Mas é isso, gente. Ative o sininho porque estamos postando semanalmente, então na próxima semana sairá outro. E que se você tiver o sininho ativado, ele vai mandar para você que saiu outro também. Fechou, gente? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estarem aqui e apoiando também. Deus abençoe. Tchau, tchau.